Fala meu povo, sejam muito bem-vindos ao Losangos. Eu sou o Zaga e hoje é dia de falar sobre o destino do Capitão América, onde ele tá, o que ele tá fazendo e como ele pode voltar. Vou falar nesse vídeo algumas teorias sobre como o Capitão América, Steve Rogers, pode voltar em Capitão América 4, New World Order. Porque é o seguinte, existem muitas dúvidas dentro do universo da Marvel, no público em geral, né, sobre qual é o paradeiro do Capitão América. Ninguém sabe ao certo se ele se aposentou, se ele morreu, por exemplo, em Homem-Aranha Longe de Casa, tem aquele vídeo do tributo aos heróis que se sacrificaram na batalha contra o Thanos, e o vídeo inclui o Capitão América entre os que se sacrificaram, mas em Miss Marvel, por exemplo, não tá o Capitão América lá no painel do sacrifício, só a Natasha e o Tony, e no próprio Falcão e o Soldado Invernal, no museu lá, é falado que o Capitão América se aposentou, não que ele morreu, né? Mas o público não sabe direito o que aconteceu com ele. E em Miss Marvel, a gente descobre que o público geral conhece mais ou menos o que aconteceu na batalha contra o Thanos por causa de um podcast do Scott Lang, o Homem-Formiga. Ele conta mais ou menos o que aconteceu ali e é daí que o público sabe mais ou menos como foi essa batalha. Mas o Scott Lang não estava presente quando o Capitão América voltou, se a gente for lembrar bem. Pelo menos não que a gente tenha visto, né? Mas quando o Capitão América retorna como um senhor de idade para passar o escudo pro Sam, quem estava presente é o próprio Sam, o Falcão, o Bucky e o Hulk. Então provavelmente essas são as três únicas pessoas que sabem o que aconteceu de fato com o Capitão América. E aí a gente chega na cena pós-créditos do primeiro episódio de Mulher Hulk, quando a Jen pergunta pro Hulk se o Capitão América era virgem no passado, mas o Hulk fala que ele não é no presente, então ele responde num tempo diferente. O natural seria, se o Capitão América tivesse morrido, que o Hulk respondesse, né? Não, ele não era virgem. Mas como ele fala não é, isso mostra que ele sabe que o Capitão América está vivo e provavelmente sabe onde o Capitão América está nesse momento. Tudo isso é muito importante para contextualizar porque é o seguinte, o Capitão América envelhece duas vezes nos quadrinhos. A primeira vez que ele envelhece é durante os acontecimentos de Dinastia M, quando os poderes da Wanda alteram a realidade do mundo inteiro. Nessa saga ele acaba não participando da batalha porque ele se torna um senhor de idade morando no Brooklyn. A gente já viu a Wanda alterar a realidade e isso acontece apenas numa região específica ali de New Jersey, né, em Westview, durante a série de WandaVision, então a gente pode excluir essa possibilidade, principalmente porque naquele momento, se os poderes da Wanda estivessem começando a acontecer, né, de fato, não faria sentido alterar só a realidade do Capitão América, então a gente pode concluir que essa não é a maneira como ele envelheceu. A segunda vez que ele envelhece são nos quadrinhos do Capitão América de 2014, em Capitão América número 22, quando o Capitão América tem o soro do super soldado extraído do corpo dele por um vilão chamado Iron Nail. Então, por mais que ele tivesse voltado pro passado e vivido tantos anos assim, mesmo se ele tivesse com 200 anos, se os filmes seguirem a lógica dos quadrinhos, ele teoricamente não teria envelhecido, a não ser que alguém extraísse o soro do super soldado dele. Então a gente pode imaginar talvez que em algum momento naquela realidade alternativa que ele estava vivendo com a Peg, alguém extraiu o soro do super soldado do corpo dele, só assim pra ele envelhecer mesmo. E aí o que acontece com o Capitão América? A primeira possibilidade de onde ele tá, o que ele está fazendo. Quando ele envelhece nos quadrinhos, ele passa o escudo pro Sam, que se torna mesmo o Capitão América novo, o Falcão vira o Capitão América, como aconteceu na série Falcão e o Soldado Invernal, mas o Capitão América, ao invés de se aposentar, ele se torna uma figura de liderança na SHIELD, ele começa a comandar alguns grupos da SHIELD, e aí a gente tem que lembrar que no primeiro episódio de Falcão e o Soldado Invernal, o Joaquim Torres pergunta pro Falcão se era verdade aquelas teorias de conspiração que o Capitão América estaria na Lua, episódio esse, inclusive, que se chama New World Order. O nome do primeiro episódio de Falcão e o Soldado Invernal, quando acontece essa pergunta aí do Joaquim Torres pro Falcão, é o mesmo nome do filme do Capitão América 4. Então é curioso, pode ser, né, uma mensagem de que essa pergunta tem a ver com o filme e que o filme pode responder, quem sabe, essa pergunta. E aí se tornando uma figura de liderança não na SHIELD, porque a SHIELD já foi, mas talvez ao lado do Nick Fury ele pode estar naquela base espacial, junto com o Fury liderando talvez um novo grupo de agentes, e também no meio dos Skrulls ali, né? Aí o que acontece nos quadrinhos? Existe um grupo chamado Moth Squadron, que é um grupo da SHIELD, que é comandado pelo Nick Fury e liderado pela Daisy Johnson, nossa querida Quake, aquela mesma Tremor de Agents of S.H.I.E.L.D. No último episódio de Agents of S.H.I.E.L.D. a gente viu que ela estava em uma nave indo pro espaço. Então pode ser que o Capitão América esteja junto com o Nick Fury naquela base espacial, liderando esse novo grupo que era responsável especificamente por monitorar as atividades dos inumanos em Nova Attilan. E a gente sabe que
que Attilan, né, não Nova Attilan, mas Attilan, a cidade dos Inumanos, fica na Lua. E aí essa teoria de conspiração de que o Capitão América estaria na Lua possivelmente seria verdade. Ele estaria mesmo lá em uma missão diplomática de monitoramento aí das atividades dos Inumanos e liderando junto com o Nick Fury um grupo de agentes chamado Moth Squadron, que tem ali como membros a própria Daisy Johnson, a Tremor, e a Yo-Yo Rodriguez também, duas Inumanas, que depois se tornam, né, membros do grupo dos Guerreiros Secretos de Nick Fury. E aí os Guerreiros Secretos têm, né, uma ligação muito forte com uma Invasão Secreta, porque é um grupo que o Nick Fury criou quando ele descobre que a ex-amante dele, a Contessa Valentina Allegra de La Fontaine, era na verdade uma Skrull, e ele cria esse grupo de Guerreiros Secretos aí esperando uma possível invasão Skrull na Terra. Então tudo isso pode estar interligado com o Capitão América ainda idoso, mas trabalhando ali por trás da cena com o Nick Fury naquela base alienígena espacial. Essa é uma primeira teoria aí do que está acontecendo com o Capitão América e como ele pode voltar. Seguindo essa mesma linha, ainda tem uma outra teoria, porque se ninguém retirou o soro do super soldado do Capitão América, talvez ele não tenha envelhecido mesmo. E se ele está no espaço com o Nick Fury naquela base, aquele Capitão América idoso que entrega o escudo pro Sam Wilson poderia ser, na verdade, um Skrull que o próprio Capitão América enviou pra Terra pra fazer isso. Mas por que ele se transformou em idoso? Bom, ele pode estar querendo realmente uma aposentadoria, né? Ele pode estar querendo ficar lá cobrindo alguma missão aí que ele não poderia estar na Terra, e aí ele já fez um Skrull se passar por ele, só que idoso, justamente porque ele saberia que naquelas condições os amigos dele não chamariam ele pra batalha. Agora, se ele tiver saudável, obviamente, não tem como os caras não chamarem ele pra qualquer guerra, qualquer evento que seja. Então pode ser que ele tenha pedido pra um Skrull se passar por ele, só que idoso, justamente pra dar esse senso de aposentadoria e passar o escudo pro Sam. E ainda também tem um outro detalhe, que provavelmente se o Capitão América tivesse inteiraço aí, novão ainda, o Sam dificilmente aceitaria o escudo e aceitaria pegar o título de Capitão América. Então tudo isso pode ter sido planejado pelo Steve Rogers também pro Sam virar o Capitão América agora e ele ficar no espaço cuidando de outros assuntos com o Nick Fury. E como ele tá numa base Skrull, né, ele pode ter mandado um Skrull pra fazer essa função pra ele. Então aí nós temos uma segunda possibilidade, que pra mim é a mais interessante de todas ali. Eu acho que seria mais legal isso. E a terceira possibilidade também tem base nos quadrinhos, nesse mesmo arco que o Capitão América envelhece, porque eventualmente ele volta a ser jovem de novo, né, na sequência desse arco depois de um tempo. E o que acontece? Nos quadrinhos existe uma cidade chamada Pleasant Hill, que é habitada só por vilões da Marvel que tiveram suas mentes e identidades apagadas pela SHIELD. E todo esse projeto é comandado pela Maria Hill, né, que é a parceira, o braço direito do Nick Fury. E isso só foi possível por causa do Kobik, que é um cubo cósmico da Marvel, que acabou se tornando, ganhando consciência e tomando a forma de uma garotinha. Eventualmente todos os vilões daquela região acabaram recuperando as memórias deles e o caos foi instaurado ali. Os Vingadores e até o Capitão América, mesmo velho, acabaram se envolvendo na batalha e o Capitão América acabou brigando aí, batendo de frente com o Ossos Cruzados. Só que como o Capitão América já estava velho e o Ossos Cruzados acaba estando numa condição melhor, ele destrói, arrebenta o Capitão América, e quando ele tá prestes a finalizar Steve Rogers, Kobik, que era o cubo que agora virou uma garotinha, usa os poderes de alteração da realidade para restaurar o Capitão América e trazer ele de volta como, né, um jovem novamente, com o soro do super soldado e tudo mais. E assim o Steve Rogers é restaurado, né, para sua juventude e volta a ser de fato o Capitão América. Mas tem um porém. O que ninguém sabia naquele momento é que além da Kobik alterar a realidade pro Steve Rogers voltar a ser jovem, ela também alterou o passado do Steve Rogers com os poderes dela. E com isso ela transformou o Steve Rogers num agente secreto da Hydra, num double agent, como se ele fosse o tempo inteiro um agente da Hydra. E esses eventos levaram ao Império Secreto, que é um arco aí em que a Hydra, liderada pelo próprio Steve Rogers, Capitão América, tenta tomar o poder na Terra. Inclusive envolve uma batalha do Moth Squadron que eu comentei no começo do vídeo contra a Gangue da Demolição, que vai aparecer agora em Mulher Hulk, né? Enfim, é um arco dos quadrinhos que a Hydra retorna e tenta tomar o poder aí no mundo, liderados pelo próprio Capitão América. Essa eu acho a menos provável, primeiro porque não sei se eles fariam isso, né, de colocar o Capitão América como um vilão aí, embora já tenham feito isso com a Wanda e possivelmente vão fazer isso com o Hulk também, né, no futuro. Ao que tudo indica, ele pode voltar aí pra um Hulk contra o mundo, mas sei lá, se fizer o Capitão América também voltar como vilão, talvez fique um pouco repetitivo, não agrade o público. E também tem outro ponto, né, que o cubo cósmico, que era o Tesseract, já foi muito explorado, né,
né? E mesmo que seja um outro cubo cósmico ali, também acho que fica repetitivo, então acho essa parte um pouco menos provável. Mas não impossível, né? Porque a Marvel já fez coisas mais chocantes do que isso. E a gente pode considerar também que talvez a nova ordem mundial, né? O New World Order poderia ser justamente uma tentativa de retomada de poder da Hydra. Então, como vocês podem ver, existem várias possibilidades aí, né? Para a volta do nosso querido Steve Rogers. E uma quarta possibilidade que aí seria espetacular também. Todo mundo tá cansado de saber que o passado do Capitão América e do Wolverine são completamente interligados, né? E eles lutaram juntos nas guerras no passado. E como a pergunta sobre a virgindade do Capitão América foi feita no primeiro episódio de Mulher Hulk, logo no episódio seguinte tivemos a primeira menção ao Wolverine no MCU sobre um homem que estava brigando com garras de metal em uma briga de bar. A gente pode imaginar aí talvez um filme ou alguma coisinha aí se passando lá no passado do Wolverine e do Steve Rogers juntos na guerra. Também seria uma maneira legal dele voltar, mesmo que em flashback, pra gente ver de novo e ver a parceria dos dois, porque eles são muito ligados, né? Vale lembrar que o Wolverine é a arma X, e o X vem dos números romanos, né? Que significa 10, é a arma 10, sendo o Steve Rogers a primeira arma, armas essas construídas pelo governo americano aí, secretamente. Então o Capitão América é a arma 1 e o Wolverine é a arma 10. E também a gente pode imaginar, voltando à pergunta da virgindade do Capitão América, que ele perdeu lá em 1943, de acordo com o Hulk, quem poderia estar lá? O Wolverine. E ele que saberia a resposta de quem é a garota. Ele sabe quem o Steve Rogers levou pra casa. Isso, claro, se ele tiver as memórias daquela época mesmo, porque a gente sabe também que o Wolverine não é um cara que se lembra muito das coisas, já teve a memória apagada mais vezes do que qualquer outro personagem na história dos quadrinhos. E é isso, galera, é assim que eu imagino que o Steve Rogers pode voltar, ou velho ou jovem, né? Algumas possibilidades aí do retorno dele pro filme Capitão América 4, tendo ainda, obviamente, o Sam Wilson como o Capitão América, mas com algumas outras possibilidades também aí do Capitão América retornando pro cinema. Se você assistiu ao vídeo até aqui, eu quero imaginar que você tenha gostado do conteúdo, então aproveito e deixo minha sugestão para você curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nada, nenhuma dessas teorias que a gente tá bolando aí pro futuro da Marvel. Tem vários vídeos de teoria bem legais aqui no canal. Eu tenho uma sobre o plano de Kang, que é muito bacana, que eu tento imaginar tudo que o Kang já fez e tudo que ele vai fazer para derrotar os heróis aí em Dinastia Kang. E eu também tenho uma outra legal sobre como a SWORD poderia estar construindo sentinelas e começando o movimento anti-mutante no MCU já desde WandaVision. Então vale a pena conferir a playlist de teorias da Marvel, vou deixar aqui em cima para vocês conferirem todas as teorias que a gente tem e também, claro, análise de trailer, reacts, comentários sobre cada episódio de cada série que tá saindo aí. Então não esquece de se inscrever no canal para não perder nada, porque aqui é tudo sobre Marvel. Valeu, valeu, um grande beijo e até a próxima.